Olá! Está começando mais um ESG Notícias, o seu boletim diário sobre assuntos ESG, ambiental, social e governança, um produto do Instituto Global. Começamos esta edição com uma ótima notícia. O portal Global ESG foi reconhecido pelo primeiro prêmio FETPESP de comunicação. A reportagem, corrupção e planejamento falho são obstáculos à mobilidade sustentável, do repórter João Quer, ficou em primeiro lugar na categoria Internet. O João conta agora um pouco mais sobre esse trabalho. Pois é, Camila, a premiação aconteceu na última quinta-feira e reconheceu trabalhos de comunicação dedicados ao setor de transportes. A nossa matéria premiada traz um extenso levantamento de dados sobre o setor de transportes e houve especialistas em temas como eletrificação de veículos, combustíveis sustentáveis e gestão pública de transportes. Para apresentação e divulgação do conteúdo, o web designer Gustavo Machado desenvolveu um site exclusivo. A reportagem conta com depoimentos de nomes do setor público, como Geraldo Alckmin e Arnaldo Jardim, relator da PL dos combustíveis do futuro, Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes, e Gilber Flores, presidente da ANP Trilhos, são outros exemplos de especialistas que contribuíram com o conteúdo. Vale a pena conferir. Obrigada, João. Então, fica com a gente que ao final desta edição do ESG Notícias, vamos exibir a reportagem premiada completa. E segundo pesquisa do Barômetro de Transformação Ecológica, o Brasil apresenta o mais alto nível de insegurança climática entre 26 países estudados. Foram incluídas nações dos 5 continentes e entrevistas com mais de 29.500 indivíduos. Quem detalha isso pra gente é o repórter Arthur Mirov. Camila, a Veolia, empresa de serviços ambientais, e a Elab, empresa francesa de pesquisa e consultoria, decidiram entender como a sociedade global se comporta diante das mudanças climáticas das transformações ambientais. A pesquisa Barômetro de Transformação Ecológica revelou resultados surpreendentes. 57% das pessoas não conseguem imaginar em uma realidade ecológica e climática mais sustentável. Para 65% dos respondentes, o Brasil é o país que apresenta o nível mais alto de insegurança ecológica e climática, com 17 pontos acima da média global. Outros 25% atualmente duvidam da capacidade da humanidade de limitar as mudanças climáticas e reduzir a poluição. Apesar do ceticismo por parte dos brasileiros, o estudo também revela que os cidadãos estão dispostos a adotar novos hábitos e investir em custos adicionais para proteger a saúde e a qualidade de vida. Em nosso portal, você encontra mais detalhes sobre o relatório. Eu volto com você, Camila. E hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A data e o mês de junho lembram a luta contra a homofobia e a transfobia que existe ao redor do mundo. Relatório recente da Fundação Getúlio Vargas inclui uma lista na qual o Brasil aparece ocupando a 38ª posição como nação tolerante para a população gay e a 23ª posição para a população trans no ranking mundial. A Bianca Rocha é quem nos traz os detalhes. Camila, o estudo Barômetros Globais da Franklin e Marshall posicionou o Brasil como um dos países que mais toleram a diversidade sexual e de gênero de seus cidadãos. Segundo o estudo, que analisou 204 países com base em dados de 2011 a 2020, o Brasil recebeu a avaliação B, sendo considerado um país tolerante para a comunidade, embora ainda não seja considerado seguro para as pessoas LGBTs. Segundo o Instituto Polis, em 2023 tivemos 257 mortes violentas de pessoas LGBTs no Brasil, aumento significativo em relação a 2022. No Sudeste, os casos de violência cresceram 59%, com travestis e mulheres trans representando 58,24% das vítimas e homens gays com 35,16%. Em São Paulo, a violência aumentou 15 vezes mais nos últimos 7 anos, Camila. Volto com você. E o ESG Notícias de hoje fica por aqui. Mas se você quer ficar por dentro destas e outras informações, você já sabe. Acesse o nosso site globalesg.com.br e fique atento também às nossas redes sociais. Assista agora, na íntegra, a matéria que venceu o prêmio FETPESP de comunicação. Obrigada pela sua audiência, nos vemos na próxima edição. Até lá!
À medida que o mundo intensifica sua busca pela descarbonização, a indústria dos transportes procura meios de diminuir o impacto ambiental do setor. De acordo com o Fórum Internacional do Transporte, mais de 22% das emissões globais de gás carbônico vêm dos meios de transporte. A indústria é a mais dependente de combustíveis fósseis no mundo. Um estudo da Agência Internacional da Energia indica que nos últimos 32 anos, as emissões de CO2 nos transportes cresceram em média 1,7% ao ano. O setor precisa reduzi-las em pelo menos 25% nos próximos 7 anos para ficar em dia com a meta de zerar as emissões de carbono até 2050. Parece um desafio e tanto, principalmente considerando que a demanda pelo serviço vai crescer nesse período. É por isso que grandes cidades já se planejam para eliminar veículos poluentes. O Conselho Municipal de Amsterdã, por exemplo, pretende proibir veículos movidos a gasolina e a diesel até 2030. No Brasil, já há um projeto de lei que pretende zerar até 2035 a comercialização de novos veículos a combustão, como motos, carros, caminhonetes, triciclos e quadriciclos. No caso dos ônibus, micro-ônibus, caminhões e tratores, o prazo seria até 2045. Em geral, os carros elétricos exigem menos manutenção e menos gastos na rodagem. De acordo com a Neo Charge, o custo de abastecimento de carros elétricos gira em torno de 12 centavos por quilômetro rodado contra 58 centavos em carros a combustão, quase 5 vezes mais. E claro, o mais importante para a descarbonização: os motores elétricos não emitem gás carbônico durante seu funcionamento. Mas muitos especialistas acreditam que trocar os motores a combustão por motores elétricos ainda não é o caminho ideal. Isso porque a geração de energia elétrica nem sempre é um processo sustentável. Apesar das fontes renováveis de energia estarem em pleno crescimento, elas ainda são menos de 20% da matriz energética mundial. Outro problema para os carros elétricos é a utilização de matéria-prima como lítio e cobalto. A mineração desses materiais traz impactos ambientais e sociais. A extração de cobalto, por exemplo, libera resíduos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde dos mineradores. 70% da extração de cobalto no mundo vem do Congo, onde até crianças atuam na mineração. Então a gente não fala só em trabalho análogo à escravidão, mas a gente fala também de uma exploração das comunidades do entorno, pensando até mesmo em exploração sexual das comunidades do entorno, exploração econômica, por assim dizer. Nós, países subdesenvolvidos, estamos aqui simplesmente mandando minérios e minerais críticos e vários tipos de minérios para fora do território nacional, para que eles sejam processados em outras jurisdições, em outros países, para se transformarem em equipamentos que nós aqui teremos de comprar também, né? E pagar muito caro por esses equipamentos que são ali usados com alto nível de tecnologia. Além disso, as baterias costumam durar entre 8 e 12 anos. Depois do fim da sua vida útil, elas causam mais um problema ambiental: o descarte. De acordo com a Universidade Veiga de Almeria, apenas no Brasil, os carros elétricos devem produzir mais de 43 mil toneladas de lixo perigoso até 2030. Os aterros sanitários não estão preparados atualmente. Não é feito um descarte próprio. Quando é feito o descarte da forma errada, as baterias e esses conteúdos das baterias fazem secreção de certos químicos que vão para o solo e acabam caindo na bacia hidrográfica e poluindo o sistema hídrico do local. Existe o ponto dos incêndios. Houve um exemplo em uma ilha no Pacífico que era usada como descarte dessas baterias e houve mais de 100 incêndios ao longo de 5 anos. Por conta da inflamabilidade dessas baterias. Os elétricos têm um grande potencial para se tornar uma solução sustentável para o transporte individual, mas ainda faltam alguns passos. Outro caminho para neutralizar as emissões de carbono é através do uso de combustíveis sustentáveis, como o hidrogênio verde. E o Brasil desponta como um dos favoritos a liderar o mercado dos chamados combustíveis do futuro. A lei do combustível do futuro prevê biogás, SAF, etanol, biodiesel, hidrogênio verde, de baixo carbono. Ela tem inúmeras alternativas. O
projeto de lei dos combustíveis do futuro, desenvolvido pelo deputado Arnaldo Jardim, entre outras coisas, obriga o setor de aviação a ampliar o uso do combustível sustentável, o SAF, aumenta a mistura de etanol na gasolina comercializada no Brasil e a mistura do biodiesel no diesel. Segundo o deputado, além de contribuir com a descarbonização do setor, a produção do biodiesel também tem uma função social. O nosso biodiesel tem um selo social, uma obrigatoriedade que a matéria-prima usada venha pelo menos 20% dela de pequenas propriedades. E nós queremos que isso seja sempre presente. O processo do combustível fóssil é um processo que só encontra e só consegue se exercer em largas escalas. São grandes companhias que extraem petróleo e que refinam o petróleo. Não dá para ter uma pequena refinaria de petróleo. O Brasil ainda tem tudo para se tornar um dos principais produtores do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é basicamente isso daqui, a gente está segurando um copo d'água, e energia elétrica. Então você passa a energia elétrica pela água e você separa o H do O. O H é o nosso famoso hidrogênio. E o oxigênio você usa para alguns fins ou deixa na atmosfera, mas o H é o importante daqui, porque ele utilizou água limpa e energia renovável. Então ele não emite carbono. Você olha o Brasil, com porto, com sistema integrado nacional, com energia de qualidade barata, uma segurança jurídica também razoável. Então, quando você olha tudo isso, o Brasil se torna um caso de excelência. Em um acordo firmado em 2023, a Alemanha anunciou um investimento de 21 milhões de reais em projetos de desenvolvimento tecnológico para a produção de hidrogênio verde no Brasil. Também no ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criou uma comissão especial sobre hidrogênio verde com o objetivo de fomentar essa tecnologia e avaliar políticas públicas sobre o tema. Mas com tanto potencial de avanço nas tecnologias para a descarbonização do sistema de transportes, o Brasil se aproxima de uma mobilidade sustentável? Infelizmente, não. Isso porque mobilidade sustentável vai muito além de emissões de gases de efeito estufa. Não pode se atrelar a mobilidade sustentável somente à eletrificação de veículos, essas modernidades todas que hoje estão falando. Não. Aqui no Brasil, principalmente, você tem que oferecer transporte público de grande qualidade e abrangência, né? Desde também da hora que você sai de casa, onde começa a mobilidade, na sua calçada, de uma calçada que haja menos riscos, ciclovias, que onde haja uma situação normal de fluidez, com sinalização, não interrupções, né? Então a questão do combustível é importante, sim, mas antes eu tenho que garantir menos poluição atmosférica, menos poluição sonora, tem que ouvir conforto, economia de tempo de viagem. Mas se a mobilidade começa na calçada, muitas vezes não começa muito bem. Em São Paulo, maior cidade do país, 89% dos habitantes dizem encontrar frequentemente ruas e calçadas em más condições. A bicicleta é outro meio de transporte que também enfrenta problemas. Além de buracos, valetas, obras e grandes obstáculos nas ciclovias, os ciclistas sofrem com a falta de segurança no trânsito. Em 2022, o SUS registrou 15 mil internações e 316 mortes de ciclistas envolvidos em acidentes graves. E quando a gente fala de tempo de deslocamento para o trabalho, a média por pessoa em São Paulo é de 2 horas e 23 minutos por dia no transporte público. Para quem usa veículo próprio, o tempo médio chega a 2 horas e 46, 23 minutos a mais, segundo o Instituto Cidades Sustentáveis. Então, nós temos pelo menos 21 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. É impossível imaginar que a gente vai ter uma mobilidade sustentável se a gente for fazer essa mobilidade baseada no transporte individual. Em algumas das cidades mais populosas do mundo, a solução desse problema passa muito pelos trens e metrôs, por serem meios de transporte público de altíssima capacidade. No Brasil, porém, o desenvolvimento do sistema de transporte ferroviário caminha a passos lentos. Na década de 1960, o país tinha mais de 800 quilômetros de bonde, transporte que até hoje atende as principais cidades europeias. Mas quando implementou a indústria rodoviária e avançou na criação de estradas, ao invés de fazer algo complementar às ferrovias, o governo basicamente substituiu os trilhos. Nos últimos 4 anos, a rede de trens e metrôs do Brasil foi ampliada em apenas 1,5%, segundo o levantamento da ANP Trilhos.
Hoje, a região metropolitana de São Paulo tem aproximadamente 377 quilômetros de trilhos para 21 milhões de habitantes, o que equivale a aproximadamente 18 quilômetros para cada 1 milhão de habitantes. O Rio de Janeiro, segundo a cidade mais populosa do país, possui 287,5 km de trilhos para uma região com 11,8 milhões de habitantes. São aproximadamente 24 quilômetros por milhão de habitantes na região. Enquanto isso, Seul, capital da Coreia do Sul, tem 33,4 km de trilho por milhão de habitantes, Londres possui 45 km por milhão e Nova York tem impressionantes 128 km por milhão. Não à toa, 82% dos paulistanos enfrentam frequentemente problemas relacionados à deficiência nos transportes públicos, de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Eu acho que falta segurança. Hoje mesmo, no último vagão do trem, tinha gente fumando. Segurança é primordial, fora a superlotação, né? Para mim, são os dois piores problemas. Hoje em dia, na real, o maior problema é a lotação no horário de pico, né? E acaba que às vezes dá problema na circulação dos trens e a gente não fica sabendo. Eu, por exemplo, geralmente acompanho num site que chama Direto dos Trens e às vezes nem eles atualizaram por lá. E a gente acaba se atrasando. Outro dia, o percurso que eu faço em 30 minutos, 40, eu cheguei em 1 a 2 horas. Mais atrasos, às vezes, né? Porque chuva, algumas coisas dão um atraso nas linhas e lotação, né? Enquanto isso, 87% da população dizem que frequentemente lidam com congestionamento no trânsito, fator que é considerado por 21% da população o que mais incomoda na cidade. Nós precisamos de planos apolíticos, apartidários, que sejam continuados, independentemente de quem esteja nos governos. Outro fator que explica a deficiência dos transportes no Brasil é a corrupção. Pelo menos desde 2008, o Ministério Público de São Paulo investiga casos de desvio e lavagem de dinheiro nas obras de trens e metrôs. Em 2019, o ex-diretor do metrô da capital paulista admitiu em delação premiada ter recebido R$ 996 mil de 4 construtoras para favorecê-las em concorrências. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu em 2017 2 suspeitos de desvios nas obras da linha 4 do metrô. Segundo o Ministério Público, o ex-diretor da Rio Trilhos movimentou mais de 36 milhões de reais em lavagem de dinheiro. Apesar da mobilidade ser um direito garantido pela Constituição e, portanto, um dever do poder público, dá para ver que as autoridades administrativas no Brasil não dão conta sozinhas. E está claro no Brasil que as formas de financiamento vão depender, em parte, do capital privado. Para isso, você tem que ter um marco regulatório que dê garantia, de segurança, de consistência jurídica, para que você atraia mais investidores. Apesar do enorme potencial de avanço nas tecnologias relacionadas aos transportes, principalmente em combustíveis, as grandes metrópoles brasileiras ainda precisam avançar em vários aspectos para oferecer sistemas sustentáveis de mobilidade. E como a gente viu, isso passa principalmente pela governança.